Bem-vindos a essa cobertura maravilhosa de 340 metros quadrados aqui em Pinheiros, em São Paulo. Esse apartamento, ele foi um desafio pra gente, porque a gente mexeu bastante na planta dele e foi uma obra muito longa, né? Então a gente ficou aí mais de um ano em obras, porque a gente fez muitas intervenções, tanto da piscina, quanto dos banheiros, a escada, então ele era bem diferente. Vou colocar umas fotos para vocês verem como ele era aqui na minha primeira visita aqui nesse imóvel. Aqui a gente criou essa estante, até meia altura, né? Meia altura eu digo porque o pé direito é enorme. Então, pra gente criar um ambiente aconchegante, mesmo com o pé direito tão alto. Aqui a gente tem 5,5 metros de pé direito, então o desafio foi tornar essa sala aconchegante, mesmo com toda essa altura e toda essa iluminação. A parte boa da iluminação é que sempre a casa vai estar clara, né? Então, se der alguma interferência aí de luz para vocês, é porque a gente não consegue fazer no vídeo. Mas a outra parte é que a gente tem o desafio de torná-la aconchegante. Por isso que a gente trouxe a estante em altura mais baixa e a gente criou essa caixa de madeira aqui embaixo. Então aqui eu tenho uma mesa de almoço que faz parte dessa decoração, que é um living com sala de TV, né? Então a gente fez um living super legal para receber, mas que também tem a possibilidade de ser uma sala confortável para assistir filme, enfim. Eu quis fazer um sofá bem grande, que ele pegasse a extensão inteira dessa sala. A gente tem uma sala muito generosa, só que ela não podia ficar vazia, né? Então a gente colocou mesas redondas no centro e esse sofá bem largo, que ele pode ser tanto chaise para assistir filme, quanto um sofá gostoso de living para receber. Então, quando a gente coloca bastante almofada assim, as pessoas sentam para frente da almofada, o que faz com que ela não fique tão para trás. E quando vai ver um filme, TV e tal, tira as almofadas e aí você tem esse encosto maior para ter mais comodidade, né, para ver filme. Aqui, pra gente vestir esse pé direito duplo, eu usei essas cortinas metálicas da Drop Iron igual do meu escritório. E eu acho que ela é só uma cortina, mas ela acaba virando um lustre, porque a gente coloca a iluminação próximo às cortinas, e aí a hora que acende fica lindo. E aí fica legal também para quem tá vendo o vidro ali de cima. Então você tem uma escultura quando você vê de cima, e você tem um super lustre, né, um pendente quando você vê de baixo. Aqui a gente mimetizou todas as portas. O que é mimetizar? É esconder, tá? Então aqui eu tenho aqui tem a porta que vai para a cozinha. Aqui nós temos a porta de acesso ao apartamento, que é a porta social. Aqui a porta do lavabo e aqui o acesso à área íntima. Aqui no lavabo a gente fez ele bem escuro, a gente fez ele no Via Láctea aqui na bancada. E aí a gente colocou uma textura de tijolinho e uma mica nas paredes. Ele ficou bem, vamos dizer, dramático. Aqui a gente mexeu a escada de lugar e mexendo a escada de lugar a gente conseguiu criar uma adega nesse espaço embaixo da escada. Foi um super desafio porque atrás dessa adega eu tinha janelas também, então eu tive que fazer um super tratamento para que essa adega pudesse ficar na frente da janela. Então a gente criou meio que uma parede falsa, foi um trabalhinho para fazer isso aqui acontecer, mas ficou lindo, né? A escada faz parte da arquitetura do projeto e ela também é uma obra de arte, além de ser funcional, porque a gente usou para ser adega. O mobiliário, né, a curadoria de mobiliário desse apartamento fez toda a diferença. A gente tem design brasileiro, a gente tem design moderno, contemporâneo, tem pedras, mix de mármores, quartzitos. Esse aqui é um que eu amo, que é o Deep Blue, da mesa de almoço. Aí a gente entra com as cadeiras Omar, que tem um conforto incrível. A gente tem muitas peças do Estúdio Bola. E tem esse sofá que eu desenhei para Meet Mobile, que eu adoro. Então eu fiz uma mesinha aqui, porque eu achei que ele ia ficar muito grande se ele fosse direto no estofado. Então, criando essa mesa, eu consigo criar um apoio até para copos, né, para apoiar uma taça, quando for tomar um vinho, enfim. A gente está bem próximo da adega, né? Então a gente tem que pensar que esse ambiente, além de ser uma sala de TV, ele também vai ser uma sala para receber. A cozinha desse apartamento foi um desafio, porque ela era muito comprida e estreita. Então a gente criou do lado de cá toda a área de trabalho, tá? A gente fez em lâmina de alta performance aqui.
e ficou super bacana. A gente subiu a mesma pedra no frontão para criar mais amplitude, e aqui onde eu tinha um pouquinho de parede, eu consegui criar esses armários que viraram espaço para copos, porque eu não tenho muita profundidade, tá? Então, olha para vocês verem como a arquiteta foi boa. Não bate, tá? Por pouco, mas não bate. E aí aqui a gente criou a torre quente. E pra cá, a gente ali no fundo tem a área de serviço, que eu não vou mostrar porque tá muito bagunçado, porque hoje é dia de foto, filmagem, então a gente colocou todas as caixas ali. Mas a ideia é criar uma cozinha funcional, bonita, que a gente conseguisse ganhar espaço, né? Foi realmente desafiador, assim. Mas no fim deu tudo certo. Foi lindo. E aqui estamos no suíte master desse apartamento, que ficou assim um desbunde, gente. Aqui é uma sala de banho e a gente mexeu bastante na planta desse apartamento. Aqui era para ser um closet e tal, e aí a gente fez a bancada com as cubas para fora da área onde fica o vaso sanitário e o chuveiro. Nesse apartamento, eles tinham um pedaço de varanda que fazia a volta no apartamento inteiro. O que a gente fez? A gente cobriu e empurrou. Então a gente cresceu todos os banheiros e todos os quartos. Vem aqui ver. Olha que vista legal que tem nesse banheiro, gente. Aqui a gente fez até um banquinho para sentar, para admirar a vista, 2 chuveiros. Isso a gente conseguiu aumentar bastante a área do box, porque toda essa área aqui onde acabava a varanda, a gente conseguiu incorporar dentro dos banheiros e dos quartos. Os quartos, para mim, eles têm que ser muito aconchegantes, relaxantes, para induzir um sono leve, profundo e para que a gente descanse, né? Então, todos os meus projetos de quartos vão ser sempre assim. E esse aqui ficou bem especial. Eu amei a paleta. A gente, além de fazer uma cabeceira de madeira, a gente ainda cria uma cama, uma cabeceira em buclé, ó, ficou super elegante. Essas arandelas de leitura, eu achei o máximo. Eles adoram ler na cama, então assim, é um projeto bem personalizado, né, para os donos. Aqui a gente tem toda essa parede de painel de madeira que esquenta o quarto. A gente tem uma corzinha mais neutra, né, uma roupa de cama confortável. E aqui, como eu falei para vocês que a gente ganhou esse espaço da área de varanda que ficava em volta do apartamento, a gente anexou ao quarto. Aqui vocês podem ver que a gente revestiu de madeira onde tinha a viga de separação. E aí a gente colocou essa escrivaninha que também serve como porta-joias. Olha que linda. Amo essa peça. Deu um super charme, né, pro ambiente. A cortina aqui tem uma coisa bem interessante, ó, vem ver. Como a gente teve que envidraçar tudo, se vocês olharem, vai estourar um pouquinho a imagem por causa da luz, tá? Mas só para mostrar para vocês. Aqui a gente fez um blackout com ímã. A gente magnetizou essa cortina para que ela pudesse fechar e não ficar aquelas frestinhas aparentes, sabe? Então isso aqui é uma boa dica. Às vezes você não consegue ter veneziana por essa razão, então é uma forma de não ficar com aquelas frestinhas que às vezes fica em hotel, sabe? Aqui era um quarto e uma suíte, a gente pegou, dividiu para fazer esse closet aqui onde era um banheiro e com um pedacinho do quarto. Então assim, a gente mexeu bastante aqui, tá? Eu vou mostrar para vocês o que a gente pensou para poder criar esse loft, né, pros pais. Então a gente tem um banheiro aconchegante, a gente tem essa área de bancada muito agradável e tem um closet muito bom também. E sem contar o quarto, né, que ficou um escândalo. Aqui no quarto da Nanda a gente fez uma marcenaria infantil, então a gente usou os armários com palhinha, né, os puxadores com a calva rosa para ficar mais infantil. E aí a gente fez todo de madeira para também ficar aconchegante. Essa cama aqui, ela tem a gradinha removível, então a gente pode tirar quando ela crescer um pouquinho, mas por enquanto a gente resolveu manter. E aí tem o cantinho da leitura, que vocês conseguem ver melhor a parte que eu falei que a gente ganhou esse espaço. Então nos 2 quartos das 2 crianças a gente fez esse futon com cantinho para leitura, que ficou lindo. Aqui no quarto do Lipe, a gente também fez esse cantinho que eu adoro fazer com essas prateleiras que podem mudar de lugar.
Então toda a marcenaria aqui, ela tem essa pegada mais lúdica, e aqui a gente trabalhou com lambri azul, que essa cor azul marinho é uma cor que ele adora, então a gente fez a mesinha, ó, para estudar, e o cantinho da leitura também. A gente fez no quarto da Nanda e do Lipe, como tinha esse espaço que a gente ganhou, a gente criou esse espacinho para eles. Eu acho esse revestimento super divertido para banheiro de criança, então aqui no do Lipe a gente fez nesse tom de verde, e no da Nanda a gente fez num tom mais salmão rosinha. Então a marcenaria sempre bem neutra, e a gente coloca um pouquinho de cor dentro da área do box. Esse aqui é o home, né, a sala íntima, que faz um apoio ao gourmet. Então, quando estão usando a área de lazer, dá para as crianças ficarem na brinquedoteca, quem quiser ver um filme ou assistir um DVD, ver o jogo, pode ver aqui. E tem mais uma TV ali na área de churrasqueira, super legal. E aí aqui a gente criou ambientes, eu não vou mostrar o escritório porque tá em uso, mas aqui nessa porta é um escritório, tá? Aqui é o louceiro, que eu também não vou mostrar tudo, porque tudo que tava lá pra gente fotografar eu guardei aqui. Vai ser um espaço super bom de louça. E aí, atrás aqui de você atrás do meu videomaker, está o lavabo nesse painel mimetizado, ó. Então a gente tem esse painel ripado mimetizado e aqui um lavabo com pedras cimentícias e terracota. Minha cliente gostou muito desse revestimento e dessa cuba. Então, para compor o ambiente, a gente colocou essa textura da Viero, que é uma textura italiana, é a mesma do hall da minha casa. A gente colocou aqui também. Ficou lindo, né? Super entrou com o mood. Assim, eu gosto muito de verde terracota, e essa cor da madeira também, ela vai super bem com essa paleta. Gente, a decoração, a produção, ela faz muita diferença em qualquer obra, tá? Então, assim, se você tá na dúvida entre fazer produção ou não, faça, porque ela é cerejinha do bolo. Então, as almofadas, os objetos, livros, tudo isso faz com que a casa ganhe mais personalidade, né? E eu acho muito legal também você ir fazendo, ir colocando coisas de viagem, coisas que você compra, que você vê, pra casa estar sempre em movimento. Ela é uma cortina metálica, ó, ela não é um lustre, não é um pendente. E aí eu coloco a iluminação bem posicionada para quando acende ela parece realmente um lustre, mas olhando de baixo, né? E olhando daqui também, mas olhando daqui, olha como ela dá uma cara de arte, e por ela ser metálica, eu não tampa a minha vista, que é uma das coisas mais importantes desse apartamento. A vista dele é surreal, assim. Então, fica aqui em Pinheiros, então tem uma parte ali das árvores, coisa mais linda. É difícil da gente ver isso em São Paulo, né? Aqui na cobertura, a gente mudou muita coisa. A gente tinha um vidro aqui, ó, que era até meia altura, né? Era um guarda-corpo. E essa parede que vocês estão vendo fechada também era um guarda-corpo de vidro. Só que devido às crianças e à segurança, a gente subiu, né, esse vidro, mas a gente manteve vidro por quê? Para passar a luz, para dar essa amplitude, para a gente conseguir ver lá embaixo também. Olha que lindo que ficou a gente vendo a escultura aqui de cima. Essa parede que a gente fechou aqui, ela serviu para dar base para os armários e para toda a parte de infra aqui da churrasqueira. Olha que ideia interessante. A gente fechando para lá, toda essa parte que vocês estão vendo aqui foi feita do zero, gente. Isso aqui era tudo aberto, não tinha essa cobertura, então a gente fez a estrutura metálica com vidro para conseguir fechar esse espaço. Isso aqui era totalmente aberto, mas as construtoras normalmente entregam assim porque o BO não está com elas, né? E depois a gente ficou meses para aprovar o projeto estrutural, para conseguir fazer todo esse fechamento aqui. Foi bastante trabalho, por isso que cobertura dá muito mais trabalho que apartamento tipo, viu? Nesse projeto a gente usou churrasqueira a gás, tá? Eu tinha no meu antigo apartamento, eu adoro. E a minha dica pra você é sempre colocá-la com os briquetes cerâmicos, que isso faz com que o gosto da carne se assemelhe mais à carne de churrasco de carvão. Aqui a gente colocou uma coifa super boa, e aí ela joga essa exaustão lá pra cima. A gente usou as mesmas pedras nas bancadas e nos frontões para dar essa amplitude, sabe? E eu acho que fica mais elegante. Aqui a gente também usou Via Láctea nessa ilha.
Aqui a gente tem uma cervejeira que meus clientes amam receber. Então assim, lá embaixo a gente tem adega, aqui em cima a gente tem cervejeira. Aqui a gente tem uma TV zona para ver o jogo, né, para quando faz churrasco. E aqui tá meio bagunçadinho, mas é vida real, tá, gente? Aqui a gente fez uma brinquedoteca. Por quê? Porque eles têm 2 filhos pequenos, de 3 e 2 aninhos. Então aqui fica legal para eles terem controle das crianças, né? Então, quando vai ter festa, fica o lugar dos adultos, mas também fica o lugar das crianças. E agora vocês vão ver a área da piscina, da sauna, a área de lazer. Vem cá. Gente, toda essa área aqui que vocês estão vendo foi criada. E aí, não existia esse nível aqui pra cima. A gente criou isso, ela ficava nivelada lá embaixo. E a piscina, ela era aqui, só metade desse espaço. Esse foi o grande desafio do projeto, porque essa piscina aqui, a gente teve que fazer muita impermeabilização nela. A gente teve que fazer testes e testes e testes de estanqueidade. Então, assim, piscina em cobertura, gente, quanto mais seguro estiver, menos dor de cabeça você vai ter. Então é legal a gente ter esse processo pra fazer. Hoje não tá um dia muito bonito aqui em São Paulo, adoraria que tivesse um super sol, mas tá uma ventania aqui. Aí o que eu queria falar pra vocês aqui, a gente criou essa floreira, tá? Então ela tem irrigação automática, aqui fica a floreira e aqui fica a sauna, ó. E a sauna é daquelas maravilhosas que você tá aqui, ó. E você pode pular na piscina. Olha que máximo. Ali tem outro acesso, mas tá trancado. Enfim, gente, e aí essa piscina a gente fez ela com esse tom de travertino claro, que é o mesmo revestimento que a gente usou no resto da área de lazer. E aqui nas bordas a gente usou um piso atérmico para dias de sol e tal, porque a gente gosta de sentar na beirada às vezes, né? E aqui ficou esse loungezinho maravilhoso com chuveirão aqui. Então aqui a gente tem um chuveiro, aqui a gente tem o banheiro da piscina. Olha que linda. Ficou muito completa essa área de lazer, né? Eu acho que isso... Aqui tem umas coisas das crianças e tal, que a gente não mexeu. E aqui eu usei teto vinílico no forro para dar essa carinha de madeira aqui. Então, aqui a gente tem uma TV que não molha nem com chuva de vento, a gente testou isso antes. E aí, toda a parte de som embutida, enfim, é uma área de festa maravilhosa e com uma vista linda, que eu não sei se vocês vão conseguir ver tão linda igual eu tô vendo aqui, porque no vídeo ele estoura, né? Falei isso várias vezes nesse vídeo, né? Que estoura. Tô preocupada com a luz. Sabe por quê, gente? Porque eu não sou do YouTube, né? Vocês sabem que eu caio aqui meio de paraquedas. Então, assim, eu não sei ainda me comportar. Como que é? Se inscreve no canal, toca o sininho, ativa não sei o quê. Quando a gente faz cobertura de vidro, é muito importante a gente colocar cortina, bambu, palha, qualquer tipo de revestimento para não incidir tanto os raios solares, assim, senão acaba virando uma estufa, né? E aqui nesse caso a gente usou as nossas persianinhas automáticas, quer ver? Então aqui eu tenho esse fechamento, ela vai no controlinho, tá na automação também, mas é assim que a gente faz o fechamento quando a gente coloca toda essa cobertura de vidro. Bom, e aí aqui é super importante a gente colocar essa proteção por causa da incidência de raios mesmo, senão acaba virando uma estufa quando a gente faz tudo de vidro, né? Então essa é uma sugestão para vocês. Lá no meu garden eu fiz de bambu, em algumas clientes eu faço com ripas de madeira, palha, e aqui a gente usou essa cortina de teto que eu acho linda e ela dá um conforto também, né? Porque a gente tem um pé direito super alto aqui. Bom, amores, é isso, espero que vocês tenham gostado. Tô chegando aos poucos aqui no YouTube, mas agora que as obras estão ficando prontas, então eu me empolgo em mostrar isso para vocês além do Instagram. E para quem não me conhece, eu sou a Dude Duarte, eu sou arquiteta, influenciadora, tenho um escritório de arquitetura em São Paulo, a gente atende Brasil todo, mundo todo, né? Temos projetos aí em 8 países. E se você ainda não me segue no Instagram, eu vou deixar aqui para você me seguir lá, tá bom? Espero que você tenha gostado. Beijo!